Se eu for apoiando ele aqui, ó, com o macaco, ó, dá pra ver que ele sobe bastante. Salve moçada, hoje eu vim falar para vocês de um assunto que nós tratamos lá no primeiro vídeo do Audi, né? No primeiro vídeo que a gente postou aí do Imaculado. Eu tava falando para vocês naquele primeiro vídeo? Que tinham dois ruídos que me incomodavam muito nesse carro. O primeiro ruído era um ruído que eu até identifiquei na hora, falei para vocês no vídeo que deveria ser cubo de roda, que era um ruído um ruído grave, que eu imaginei que fosse cubo de roda. E o outro ruído era um ruído muito griladinho na frente, um ruído bem característico de suspensão mesmo. Tá? Era um ruído que incomodava também bastante, principalmente quando o asfalto estava oscilando. No asfalto esburacado, na buraqueira, ele não fazia barulho, mas ele fazia barulho quando o asfalto estava liso e tinha oscilações, então incomodava demais. E até de manhã era um barulho muito chato. Então, o que a gente fez? A gente partiu por dividir os barulhos e resolver cada um no seu momento. Pessoal, hoje a gente está com essa Audi A3 aqui do nosso amigo Daniel, nosso parceiro aqui da Garagem 272. Esse carro, galera, tava com um barulho muito grande na parte da suspensão, barulho chato. Às vezes ficava rangido, tinha hora que dava tipo um barulho de alguma coisa solta, né? Então a gente pegou, desmontou a parte das bandejas aqui. A gente já sabe um detalhezinho que tem nesse carro e a gente vai mostrar para vocês, tá, o que a gente fez tudo por baixo desse carro aqui. E aí a gente começou a identificar as possíveis causas do problema, porque o mais importante é encontrar a causa raiz, porque se a gente não encontra a causa raiz, a gente não resolve. Então a gente precisava resolver isso aí. Então o que a gente fez? Primeira coisa, olhamos e rechecamos todas as buchas da suspensão dianteira, que esse barulho vinha da dianteira. Então aproveitamos e rechecamos as traseiras também, mas aproveitamos para fazer um reaperto geral na suspensão. Então reapertamos toda a suspensão. Então aqui, pessoal, se a gente visualizar debaixo desse carro, o que a gente faz aqui na Garagem 272, que é padrão nosso aqui? A gente vem reapertando toda a parte de suspensão, o quadro de suspensão inteiro. Então aqui, ó, todos os parafusos, dá para ver que tá com marca de tinta, porque a gente vem conferindo exatamente tudo, vem reapertando tudo. Com o tempo costuma soltar um pouco, né, o aperto dos parafusos, então a gente reaperta tudo. Cubo de roda, bieleta, terminal de direção, pivô, tudo, pessoal, tá? E hidratamos todas as buchas. O que é isso? A gente aplicou o Hidratec. O Hidratec é um produto da Texta que nós utilizamos para fazer a lubrificação das buchas. Então, nós aproveitamos o Hidratec e lubrificamos todas as buchas da suspensão com ele. Por que o Hidratec? Porque ele é próprio para borracha e porque ele é feito para ser utilizado em qualquer tipo de borracha sem contaminar, sem inchar, sem estragar a borracha. Tá? Muita gente vai falar, pô, passa WD, passa isso, passa aquilo. Pode ser que funcione, tá? Mas não é o produto adequado para isso. O Hidratec é o produto correto. Então nós pegamos o Hidratec e lubrificamos todas as buchas da suspensão do Audi. E aqui está o pulo do gato, pessoal. Tá? Muito conhecida já esse tipo de bucha de bandeja aqui desses carros. Grande parte da linha Volkswagen utiliza esse tipo de bucha, tá? Essa bucha traseira aqui. O que acontece, pessoal? A gente faz a limpeza da bandeja, tá? Igual a gente fez aqui. Lubrifica tanto a bucha dianteira, essa bucha carretel, tá? E principalmente a bucha traseira, tá? Isso aqui é padrão Volkswagen, tá? Com esse tipo de bucha, colocar graxa tanto na parte externa quanto na parte interna da bucha, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, tá bom? Isso aqui elimina muito barulho, tá? Então a gente utiliza aqui a Hidratec, maravilhosa essa pasta, essa graxa. A gente usa para tudo aqui, para montagem de da barra estabilizadora a gente utiliza. Evitar contato direto ali com a lataria do coxinho de amortecedor, a gente passa um pouco também. Então, top demais. Hidratec, aí aqui, bucha de bandeja, passa na parte interna, externa, em cima, embaixo, top. A gente utilizou o Hidratec, esse produto aqui
da Textar para fazer a lubrificação das buchas lá do Audi. Por que a gente usou esse produto? Bom, ele é indicado para fazer lubrificação metal borracha. Então, as buchas da bandeja ou as buchas ali do sistema de suspensão do seu carro, tanto pivô, bucha, coxim, qualquer peça que for metal borracha, você pode estar utilizando o Hidratec da Textar para fazer a lubrificação. E vou falar para vocês, é fundamental, porque uma vez que você instalou a bucha ali, se você não tiver uma boa lubrificação, ela vai ficar ringindo, vai ficar fazendo barulho e o teu cliente não vai ficar tão satisfeito com o resultado do trabalho. Agora, utilizando o Hidratec, não tem jeito, vai ficar perfeito. Além de ficar um bom assentamento, o alojamento vai ficar lubrificado, não vai juntar sujeira, não vai ficar juntando, grudando sujeira, e além de tudo, vai ficar sem rangido, sem chiado, sem barulhinho, sem grilado, ou seja, o teu cliente vai ficar muito satisfeito. E a dica de hoje aqui é o Hidratec. A gente está falando dele aqui nesse vídeo porque a gente fez realmente uma análise completa na suspensão do Audi e o Hidratec ajudou porque fez a lubrificação completa da parte ali de baixo da suspensão que a gente estava com dúvidas se seria realmente aquele o defeito ou não. Então, só falando também para vocês que a gente tem uma linha completa, tá? A gente tem o Hidratec, que é metal borracha, como eu acabei de falar. A gente tem o Ceratec, que é para metal, e a gente tem o Fórmula XT, que vocês devem ter visto aí no último vídeo que eu fiz, onde a gente falou do Fórmula XT aplicando na limpeza dos calipers e do sistema de freio do nosso carro. Beleza? Dica de hoje. Nós não resolvemos o problema, tá? Então nem com reaperto e nem com a lubrificação das buchas o barulho sumiu. Então o que a gente começou a fazer? Começou a procurar outras fontes de ruído. A próxima fonte de ruído que a gente foi analisar são os coxins hidráulicos, são os suportes do motor. O lado esquerdo estava perfeito, a gente analisou, não tinha nada errado, e o lado direito estava com problema. E como é que a gente identificou isso? Eu vou colocar um vídeo aqui agora, o vídeo vai colocar aqui. Daniel, eu tô dando uma olhadinha aqui, ó. Seguinte, se a gente olhar no coxim, dá pra ver que ele tá bem encostado ali, ó, o coxim do motor, tá? Se eu for apoiando ele aqui, ó, com o macaco, ó, dá pra ver que ele sobe bastante, tá vendo? Pode ser que o coxim não esteja estourado ainda, mas ele já tá um pouco arriado. Aí ele fica apoiando a parte de borracha aqui, ó, na parte de metal, e dá um barulho, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou lubrificar as outras coisas lá embaixo, vou dar um reaperto geral nessa suspensão e vou dar uma pesquisada nesse coxim para ver como que ele fica aqui em outros carros. Vou tentar dar uma observada nisso aí, porque eu vou baixar o macaco agora, ó. Ó, você tá vendo? Tanto que ele tá abaixando. Bom, vim aqui buscar o nosso coxim do motor, tá? A peça que vai fazer a ancoragem do motor ao chassi do carro. O que basicamente é um coxim, moçada? Coxim basicamente é a peça que vai unir o motor ao chassi, tá? A função dele é fazer a ancoragem do motor, mas não é só isso. Por que a gente precisa de um coxim de qualidade como esse da Prime que eu vim aqui pegar para colocar no nosso carro? Porque assim, o coxim ele tem algumas funções. A primeira delas é, como eu falei, a ancoragem do motor no chassi. Mas aí poderia ser qualquer coisa, né? Eu posso prender o motor no chassi, eu ia falar grudar, mas eu posso prender o motor no chassi com qualquer tipo de metal, né? Eu posso simplesmente soldar um metal ali e prender o motor ao chassi. Mas não é assim. Porque o coxim ele tem uma função fundamental. Primeira função dele é absorver vibração. Se a gente não tiver essa absorção de vibração dentro do cofre do motor ali, a gente vai começar a ter quebra de peças por vibração, peças plásticas, enfim. Várias peças vão começar a sofrer com a vibração do motor. Então a primeira função dele é ancorar o motor, a segunda é absorver vibração. A terceira, que faz parte da absorção da vibração, é conforto para o motorista. Então trazer conforto para quem está dentro do veículo. A quarta função é muito importante também, ela tem a ver com a segurança. O motor, ele não pode ficar chacoalhando lá dentro, porque senão o veículo pode perder estabilidade. Porque uma vez que você acelera, o motor ele tem tendência a se movimentar. E se ele ficar se movimentando muito dentro do cofre, a gente vai ter perdas de estabilidade. Isso não é legal. E uma outra função muito importante também é a performance. Por que performance? Porque quanto mais justinho tiver o motor,
menos ele vai perder torque, menos ele vai perder potência, menos ele vai perder para vibração dele ou para movimentação dele, porque enquanto ele está justinho, ele transfere toda a força, transfere toda a energia que ele tem pro sistema de transmissão, para as rodas, tá? Então, se ele estiver bem justinho, ele vai transferir o máximo de energia possível para as rodas. Agora, se ele tiver todo molenga lá dentro, ele vai perder muita dessa energia para essa movimentação, tá? Para essa vibração, que vai acabar perdendo potência. Então, tem muitas funções importantes envolvidas no coxim e é por isso que a gente escolheu a Prime para estar colocando no nosso carro, tá? E eu vim buscar aqui no nosso estoque para a gente ir lá na oficina agora aplicar o nosso coxim lá no Audi imaculado. Vamos lá comigo? Bora! Pessoal, troca do coxim aqui também finalizada da Audi, tá? A gente visualizar, já deu uma afastada aqui dessa parte do suporte de baixo, tá? E o que acontece com esse coxim antigo também? Ele fica muito mole, ele movimenta demais aqui, então qualquer torque que a gente dá no carro, um torque um pouco mais forte, tá? Ele já começa a movimentar muito, tá bom? Então, substituição já feita. É bom, importante a gente frisar isso. O coxim não está estragado, o coxim está só cansado, é um coxim hidráulico. Então ele cansou, ele foi utilizado por muito tempo e ele chegou ao final da vida útil dele. Então ele não está rasgado, ele não está estragado, ele não está estourado, ele não está nada, só que ele está desgastado, cansado. E é necessário fazer a troca, porque com ele cansado ele perde o poder de manter o motor no lugar. Ele começa a tirar o motor da posição, ele começa a cansar, então o peso sobre ele não vai ter a mesma contraforça que segura o motor, então ele começa a ficar cansado mesmo, ele começa a baixar. Foi o que aconteceu com o nosso coxim, que vocês vão ver nesse vídeo aqui. O coxim abaixou e aí o motor acabou pegando ali no suporte e aí fazia esse barulho chato pra caramba que a gente estava tentando tirar. Tá? Então, só para falar para vocês, esse vídeo é importante porque eu gosto muito de falar para vocês o que a gente está fazendo no carro e os defeitos que a gente está encontrando, como é que a gente está resolvendo. E eu quero passar para vocês também, aproveitar esse finalzinho de vídeo aqui agora, para falar para vocês, dê o joinha, se inscreve no canal porque tá dando um pouco de trabalho, dá muito trabalho fazer os vídeos, dá muito trabalho encontrar as falhas, encontrar os defeitos. E é muito bom quando vocês participam comigo, é muito bom quando vocês escrevem os comentários, porque eu começo a aprender um pouco mais também, começo a aplicar algumas coisas que vocês colocam em prática e também começo a colocar isso em vídeo também, para passar para as outras pessoas, tá? Então, era isso que eu queria falar hoje. E uma outra coisa importante, eu queria aproveitar esse vídeo para falar também, porque muita gente me perguntou lá no primeiro vídeo por que a gente está fazendo isso, tá? Então vamos lá. Por que a gente comprou esse carro para fazer vídeo? Bom, primeiro momento, a gente comprou esse carro para fazer material de teste para os nossos produtos. E por que um A3? Porque a Aslan ela é conhecida e reconhecida por ter peças para carros premium. A gente tem peças para carros normais também, tá? Carros como a linha Onix, linha Corsa, linha Celta, Peugeot, enfim, toda a linha básica, vamos falar assim, os carros de entrada, nós temos peças também. Mas nós somos muito conhecidos por termos peças para carro premium. Então nós trouxemos um carro premium para cá, não só para testar as peças desse carro, ou as peças que a gente tem e que a gente vende aqui neste carro, mas também para a gente poder gerar conteúdo para vocês. Então fazer várias coisas, como instalação, fazer pintura da pinça. Tudo isso são coisas que não fazem parte do mundo, do universo da Aslan, mas fazem parte do universo automotivo. E como eu gosto, como eu sou entusiasta, eu acho legal compartilhar com vocês todos os passos que eu estou trilhando nesse carro. E o primeiro momento, a primeira coisa que a gente está fazendo é resolver os problemas. Então, todos os problemas que esse carro veio com, nós estamos resolvendo e sanando os problemas. E também fazendo as revisões preventivas, que é a troca de óleo, troca de filtro, nós vamos trocar o óleo de câmbio, trocar o filtro de câmbio. Por quê? Porque isso tem que ser feito antes da preparação. Então, antes de mexer com esse carro, antes de começar a preparar esse veículo, nós estamos fazendo todas as manutenções preventivas e corretivas para que a gente tenha um carro íntegro e perfeito para começar a preparação. Não adianta nada eu colocar a mola esportiva agora se o carro está fazendo barulho e a gente não sabe de onde vem. Não adianta nada eu colocar um chip ali ou fazer uma
um remap da ECU, sendo que a gente não trocou óleo, não trocou fluido, não trocou óleo de câmbio, não fez nada e nem preparou esse câmbio para isso, tá? Então assim, a gente nesse momento já trocou óleo, já fez a troca dos filtros e agora a gente vai entrar na troca dos fluidos de câmbio e vamos reforçar também a mecatrônica desse carro para que a gente não tenha aquele problema de quebra da mecatrônica ali no acumulador de pressão, que é uma característica muito forte desses carros. Então nós já vamos fazer o reforço para não termos esse problema futuro, tá? E aí sim, a gente pode começar a entrar na preparação. Depois de todos os problemas resolvidos, sanados, a gente entra na preparação desse carro. E é bacana poder compartilhar com vocês tudo isso que a gente está fazendo, porque é uma forma de compartilhar conhecimento, compartilhar a prática que a gente está tendo aqui e os problemas que a gente está encontrando também, como no caso desse barulho que a gente não achava de jeito nenhum, com vocês, tá bom? Então, só por esse monte de detalhe, por esse monte de coisa que a gente está fazendo, acho que já vale o seu joinha. E aí a gente tem muitos capítulos pela frente aí com esse carro até ele ficar pronto, tá? Cada etapa do processo vai ser filmado e colocado aqui. Eu espero que vocês gostem e coloquem seus comentários. Beleza? Obrigado, pessoal. Era só para pontuar esse detalhe aí e eu vou compartilhar com vocês aí mais essa etapa do processo de manutenção corretiva, nesse caso, do nosso A3. Beleza, pessoal? Obrigado.